Fala galera, aqui quem vos fala é o professor Paul Willamy. Hoje nós iremos estudar dízimas periódicas. Nos subtópicos, o que é uma dízima periódica? Obtendo a dízima periódica. Dízima periódica simples ou composta? O que leva a essa classificação? Pois bem, vamos lá ao nosso trabalho. O que é uma dízima periódica? São números que apresentam uma vírgula na sua estrutura e do lado esquerdo dessa vírgula apresentam uma infinidade de números que repetem-se periodicamente a partir de uma certa ordem. Exemplos. Veja, 1,2, ou seja, à esquerda dessa vírgula existe uma sequência de números que se repetem periodicamente. O número que aqui está sendo repetido é o número 2, certo? Então esse é o nosso período, somente um algarismo, que é o 2. Então perceba que a ordem é a partir do primeiro número, após a vírgula já começa a nossa dízima. E nós podemos reescrever essa dízima como sendo igual a 1,2 com essa barrinha. O número que está abaixo dessa barra é ele que representa o período. Ou seja, para que eu possa reescrever o número com as reticências, eu vou olhar para o 1, para a vírgula, e o número que está se repetindo, que no caso é o 2. Assim, eu poderia reescrever do modo como ele está aqui para esse outro modo. Certo? Veja o próximo exemplo. 90,24444. Eu percebo que são infinitos números, por isso o nome é dízima. E é periódica, porque o número 4 começou a ser repetido infinitamente. E a ordem que ele passou a ser repetido foi a partir do segundo algarismo. Veja que essa certa ordem que ele fala é porque existem números que não fazem parte do período. Por isso, essa expressão, certa ordem. Então, reescrevendo esse número de um modo que eu possa observar qual é o período dele, eu reescrevo como 90,2 com 90,24. Onde a barrinha está somente sobre o 4. Veja o nosso próximo exemplo. 1,56, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Reescrevendo esse número, de modo que eu observo qual é a dízima, qual é o período dessa dízima periódica. Então, perceba que o 56 não está debaixo da barra. Por quê? Porque ele não faz parte do nosso período. O nosso período é composto apenas por 1, 2, 3 e 4. Bom, obtendo a dízima periódica. A dízima periódica ela surge de uma fração, ou seja, ela é o quociente entre o numerador e o denominador. Assim, colocando eles na fórmula da divisão, 11 dividido por 9, eu percebo que o 11 é maior do que o 9, portanto dá 1 vezes 9, 1 vezes 9, coloco o 9 aqui embaixo, fica 11 menos 9, 11 menos 9 é 2, 2 dividido por 9 não dá, então eu acrescento um zero, veja, por isso que ele está de vermelho, eu acrescento, ele não existia, eu acrescento esse zero e em consequência desse zero eu coloco uma vírgula, certo? Agora sim, agora eu tenho o número 20, que dividido por 9 dá 2. E 2 vezes 9 dá 18. Então eu coloco o 18 abaixo desse 20. E aí eu vejo, 20 menos 18 dá 2. Então 2 novamente não dá para ser dividido por 9. Então eu acrescento mais um zero. E eu não preciso mais acrescentar vírgula, sabe? Acrescento o zero somente, aí vejo que tem 20 dividido por 9. 20 dividido por 9 dá 2, pois, novamente,
2 vezes 9, 18. Colocando 18 lá, ó. Perceba que isso vem acontecendo periodicamente. Então, eu não preciso dar continuidade a essa divisão, porque eu sei que o 2 vai começar a repetir-se aqui infinitamente. Então, coloco apenas as reticências. Certo? Exemplo, letra B. Nós temos aí o número 8.122 dividido por 90, ou 8.122 90avos. Colocando no formato, perceba, veja que 81 não dá para dividir por 90, é necessário que eu tome aqui o número 812 para dividir por 90. O número que eu vou colocar aqui, eu tenho que ser o número que ou seja igual a 812 ou seja um pouco inferior. Perceba que se eu colocar o 9, 9 vezes 9, 81. Com o 0, 810. Então, 812 menos 810, sobra 2. Sobra 2. Aí eu desço o outro 2, ó, fica 22. Bom, 22 ainda assim não dá para dividir por 90. Então é necessário acrescentar o 0. E assim, como eu já tinha baixado esse 2 e acrescentei esse 0, eu tenho que acrescentar um 0 e a vírgula. Por isso que surge esse 0 aqui, ó. Então, novamente, veja que 812 menos 810 dá 2, certo? A sequência da divisão é que eu desça o próximo algarismo, que no caso é o 2. Aí aqui fica 22. Numa conta normal, se desse para dividir, tudo bem, mas não deu. A 22 ainda é inferior a 90. Então eu vou ter que acrescentar um novo número. É como se eu tivesse baixado 2 números. Então a consequência dessa ação gerou esse zerozinho aqui. E consequentemente a vírgula. Bom, agora eu tenho 220 dividido por 90. Bom, se eu colocar o 2, 2 vezes 90, 180. Agora 220 menos 180 dá 40. Bom, acrescentando mais um 0 para ficar 400. Porque 40 não dá para dividir por 90, certo? Então acrescento mais um 0. E assim, 400 dividido por 90 dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 90 dá 360. 400 menos 360, novamente sobra 40, que acrescentando um 0 fica 400. Perceba que já começou a acontecer o meu período, então eu já sei que eu vou repetir o 4 aqui, que dá 360, e aí aconteceria essa divisão infinitamente. Por isso, eu não vou fazer isso, eu coloco o próximo resto, que é 40, e aqui acrescento as reticências. Então está aqui a minha dízima periódica, 90,2444 infinitamente. Bom, as dízimas periódicas podem ser classificadas em dízima periódica simples ou composta. Vejamos, a dízima periódica simples é aquela onde uma dízima periódica é simples quando logo após a vírgula encontra-se o período, que segue infinitamente. Então, o que é importante? Após a vírgula encontra-se o seu período. Olha o exemplo. Após a vírgula já começou o período. Olha o próximo. Todos eles. Ó. Aqui nós temos 28, 57, 14. Aí começou novamente. Ó, 28, 57, 14. Ou seja, após a vírgula existe somente o período. Bom, daí dá para tirar o que é uma dízima periódica composta. Uma dízima periódica é composta quando existe um grupo de um ou mais algarismos após a vírgula
que não faz parte do seu período. Exemplo, 1,35929292 infinitamente. Perceba que o 35 ele só apareceu aqui, ó. Ou seja, após a vírgula apareceu dois algarismos, que é o 3 e o 5, e depois deles a dízima surgiu indefinidamente. Por ter aparecido esse 3 e esse 5, eu classifico esse número como uma dízima periódica composta. Veja um outro exemplo. Olha, a dízima aqui é apenas o 61, o 6 e 1, 6 e 1, mas surgiu o 21 antes, que alguns sites chamam de intruso, certo? Então surgiu o intruso aqui, como é dito em outros sites. Outro exemplo, da mesma forma. Então, isso por termos intrusos após a vírgula, afastando a vírgula do período, nós classificamos como uma dízima periódica composta. Agora é a sua vez de praticar. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Bom trabalho, pessoal!